galerinha, o iceberg da Segunda Guerra Mundial do canal Almanac Mundo. Eu falei pra vocês que eu ia trazendo, conforme a gente fosse fazendo os assuntos lá do DGP, eu ia trazendo os icebergs aqui do Almanac Mundo. Acho bem interessante essa ideia e acredito que vocês vão gostar bastante. Ah, e engraçado, cara, porque a Segunda Guerra, o vídeo dele, pelo menos, é menor do que o da primeira, né, em duração, o que é bastante curioso, né? Mas sabia, cara, que eu acho que tem até que faz sentido. Parece que a Primeira Guerra Mundial ela tem mais essa parada, assim, umas paradas mais desconhecidas, né? Tipo, tem muita bizarrice na segunda, mas eu acho que na primeira tem mais coisas desconhecidas, mais coisas de iceberg mesmo, né? Mas enfim, de toda forma, acho que vai ser bem interessante esse vídeo, gente. Se puder, já vão deixando um like, se inscrevendo no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam. E, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, se vocês verem alguns vídeos, tô bastante curioso. Quero ver os temas que vão estar. Lembrando que o link do nosso servidor do Discord tem na descrição. Se você vai fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Bora! Almanac Mundo. Bom, acho que não preciso explicar como esse tipo de vídeo funciona, mas por via das Claro. dúvidas, Nossa, eu já trouxe quantos vídeos de iceberg aqui no canal, né, cara? É impressionante mesmo. iceberg é um estilo de vídeo Eu onde adoro, qualquer né? tipo de assunto é explorado, desde as Factos. curiosidades mais conhecidas até as mais obscuras e assustadoras, usando a analogia de um iceberg. Baseando nisso, eu criei um iceberg sobre o conflito mais mortal da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. O World War canal II. Almanac Mundo é feito de forma independente, e para que você ajude o canal a crescer, é importante já ir se inscrevendo, Exatamente, deixando o like o canal Vani também é feito totalmente independente, então é necessário o seu like e sua inscrição para que ele continue existindo, ativando o amigos. sininho das Mentira, existir ele vai continuar, mas eu gostaria que você deixasse um like e se inscrever. Não vou notificações. ser tão dramático Temos assim uma página também. no Instagram, onde sempre tem curiosidades e rios por lá. Sem mais delongas, este é o iceberg da Segunda Guerra Mundial. Bora. O céu. Uma das Bombas primeiras nucleares. coisas que as pessoas lembram quando se fala em Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, são as bombas nucleares. Isso porque foi a primeira vez que uma bomba desse tipo foi jogada contra seres humanos. A bomba Little Boy foi jogada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, enquanto a Fat Man foi jogada em Nagasaki no dia 9 de agosto do mesmo Bastante ano. tempo, né? Às vezes tem gente que acha, acho que muita gente acha que foram jogados no mesmo dia. Até eu achava que geralmente foram horas, mas não, foram dias, né? Duas possuíam pequenas porções de urânio e É porque os Estados Unidos esperou pra ver se o Japão ia se render. Acabou não se rendendo, daí foram lá e jogaram outro, né, plutônio, mano? que juntos causaram um efeito semelhante a 15 mil dinamites e geraram sequelas graves nos habitantes. Isso porque os que não morreram no momento da explosão morreram anos depois devido à radiação. O ataque foi planejado pelos Estados Unidos na intenção de pressionar o Japão a se render. Tal plano foi um sucesso, já que os ataques simbolizaram o fim do conflito e a ocupação militar e política do Japão pelos países aliados. Factos. E que relativamente dura até hoje, né? Afinal, o Japão é, assim, eu não sei qual a situação, acho que o Japão até tem um exército até hoje, mas ele não, sei lá, né? Deve ter várias restrições, né? Fora todos os territórios que o Japão tomou ali obviamente, durante a Segunda Guerra, que foram perdidos, né? E até hoje tem várias ilhas que são controladas pelos Estados Unidos, aquelas Micronésia, essas coisas, né? O fenômeno conhecido como Foo Fighters teriam sido bolas Nossa, brilhantes Foo Fighters e da vermelhas segunda? Achei que que era se da primeira. assemelhavam a bolas Misturei de já. fogo no céu. Eram avistadas por pilotos aliados, Só um pouquinho principalmente mais, hein? britânicos e estadunidenses, e sempre voavam relativamente perto dos aviões, mas sem nunca tentar atacá-los. Nunca se soube o que eram as tais bolas de fogo, e nem se elas realmente existiram, já que alguns acreditam que elas seriam produto de alucinações dos pilotos, causadas pelo estresse de estar na guerra e pelo medo constante de ser atacado. Mesmo assim, ainda hoje pilotos de todo o mundo relatam o avistamento das Foo Fighters, que continuam sendo um dos maiores mistérios do mundo. Mas pior que pode ter algo a ver mesmo, porque o cara tá tão acostumado ali a tá sempre combatendo e coisas assim, e que ele acha que toda hora ele acha que pode ter algo aparecendo pra atacar ele, por isso aquilo faz um efeito psicológico maluco na cabeça dele, né, cara? É tenso pra caramba. Não sei, né, cara? Não sei. É realmente muito tenso, né? Enfim, mas são de fato UFOs, né, cara? São de fato objetos voadores não identificados, né? Isso não dá pra negar, né? No princípio da palavra são mesmo, né?
A morte de Adolf Hitler é um dos maiores mistérios até hoje. A teoria mais tanto aceita mistério, é que não, ele né, tenha cara? se suicidado com sua esposa, É bem sendo aceita, né? posteriormente cremado para não ter seu corpo exposto nas mãos dos inimigos. Mesmo assim, existiram e existem muitas teorias sobre uma possível fuga do Führer, principalmente para a América do Sul, onde muitos outros líderes nazistas buscaram refúgio após a guerra. Há teorias de que Hitler teria fugido para a Argentina com sua esposa através de um submarino, onde sobreviveu até sua morte. Outros afirmam que ele tenha ido para a Colômbia e até para o Brasil, onde alguns caçadores nazistas fizeram investigações sobre pessoas que Ah, tá louco. possivelmente seriam ele. Nos anos 50 e 60, a teoria Eu já tinha visto essa foto, né? Pô, acharam um tiozinho aleatório que parecia com. Tinha o rosto parecido com o dele e. Putz, cara. era bastante popular entre o FBI e a CIA, mas com o passar dos anos foi sendo descartada e creditada Já vi como todas essas imagens que estão passando de fundo, eu já vi em teoria da conspiração essas teoria da paradas, né, cara? conspiração. Tipo assim, cara, acho que ninguém seriamente acredita de fato que o Hitler fugiu hoje em dia, né, cara? É muito óbvio ali que ele tacaram fogo nele ali pra ele não servir como símbolo e tudo mais, né, cara? E eu também não vejo ele fugindo. Eu não sei vocês, eu não consigo imaginar ele fugindo ali. Eu acho que é muito mais. Seria muito mais a cara de tudo ele de fato ter feito o que fez consigo mesmo, né, cara? Eu acho que faz muito mais sentido. Enfim, acho que ninguém seriamente acredita nisso hoje em dia que ele fugiu. O oficial Heinrich Müller foi um líder da Gestapo, a polícia secreta da Alemanha nazista. Müller foi chamado para o bunker de Hitler em 1º de maio de 1945 e desde então nunca mais foi visto e nem seu corpo foi encontrado. Na Permanece um mistério então, esse é o ponto, esse que dá o pano pra manga, né, cara? Porque o do Hitler também não foi encontrado, até onde eu sei, né? Então, entendeu? Você pode dizer, mas se esse cara sumiu, por que que ele também? Mas pode ter tacado fogo, né? O que é mais provável, na do que verdade. teria acontecido com o oficial, que era um dos mais importantes comandantes de Hitler. Alguns afirmam que ele tenha desertado para a União Soviética, onde recebeu uma nova identidade. Outros dizem que ele teria colaborado com Acho que não, porque pra ter os caras, os nazistas que vão ficar vivos depois da Segunda Guerra Mundial, que não vão ser julgados lá em Nuremberg, os que vão ficar vivos são só mais que eles são cientistas, coisas assim, como é o caso do Werner von Braun, né, que vão ir lá para os Estados Unidos ou para a União Soviética, né, cara? Esses que vão ficar vivos. Agora, um cara que era militar, não vejo muita lógica ter sido levado pela União Soviética ou pelos Estados Unidos, não. aliados, e por isso foi morto e cremado por ordens do próprio Hitler. Ainda assim, Eu também ele acho que é mais permanece provável. como um dos muitos líderes nazistas que nunca foram capturados. Mas tem cara de ter sido isso mesmo. E nunca vai ser capturado agora, né? Porque agora acredito que ele não esteja mais vivo, de toda forma. O Japão e a Rússia ainda hoje não declararam a paz e tecnicamente ainda estão em estado de conflito. O motivo é a posse das Ilhas Kurilas, que desde a Segunda Guerra Mundial estão sob São essas ilhas aqui, ó, gente, pra quem tá se perguntando. administração russa, mas são reivindicadas pelo Japão. O Japão considera um território ocupado, enquanto as mais são reivindicadas. Assim como a Ilha Sakhalina, né, cara? Que eu já falei em outro vídeo que eu acho que combina muito mais com o Japão, né? Eu acho que o Japão ficaria com um mapa muito mais estético, por assim dizer, se essa ilha aqui de cima fizesse parte dele, né? Que é a Ilha Sakhalina. Que no Japão é chamado de Karafuto, né? Se não me engano, que é até a metade. Que era uma posse japonesa. Acredito que habitada por japoneses mesmo até a Segunda Guerra Mundial. E depois foi tomada pela Rússia. E até hoje é parte da Rússia, né, cara? Não acho que foi tomada pelo Japão, não tenho certeza disso. Eu sei que apareceu um vídeo pra mim recomendado uma vez que tinha até um cara que foi lá visitar essa ilha e tinha um farol lá, escondido pelo japonês, é bem interessante. Pelo Japão. O Japão considera um território ocupado, enquanto a Rússia considera uma parte do Oblast de Sakhalina, na Sibéria. Desde 1951 ocorrem negociações pela posse das ilhas, mas até hoje os dois países nunca chegaram a um acordo. A última rodada de negociações foi em 2019, que também não deram em nada, e ainda hoje os dois países seguem disputando a posse das ilhas. E a Rússia não vai abrir mão dessas ilhas ali, porque são umas ilhas que, querendo ou não, são ilhas que têm uma posição estratégica bem interessante, né, cara? E, claro que o Japão é uma secla hoje dos Estados Unidos, por assim dizer, né, cara? É um país ali que, basicamente, tá sempre do lado dos Estados Unidos e nunca vai deixar de estar, né, hoje em dia. Por motivos óbvios da Segunda Guerra Mundial. Então, pra Rússia, né, que é uma geopoliticamente antagonista aos Estados Unidos, não é interessante devolver a posse dessas ilhas, né?
Durante todo o percurso da guerra, muitas Eu acho obras que ninguém nem habita ali, sendo sincero, ninguém nem habita ali, são só ilhas realmente por questões de geopolítica, né? de artes, esculturas e outros objetos de valor histórico foram roubados pelos alemães ou destruídos em bombardeios no final da guerra. Isso é triste, né, Muitas cara? esculturas e quadros foram danificados, destruídos ou totalmente perdidos, sendo algumas delas jamais encontradas até hoje, enquanto outras foram surpreendentemente redescobertas e hoje são novamente expostas em museus do mundo todo. Muito legal, né, cara? Muito legal. É uma pena, né, cara? Esse é o problema de todas as guerras, né, cara? Que ela destrói. A guerra destrói as coisas, né, cara? Destrói as artes, destrói tudo, né, cara? E isso é a perda de artística desse ponto. E a perca arquitetônica das cidades, né, cara? E Hiroshima e Nagasaki, que construções que deviam ter lá históricas que foram destruídas, né? Tenso. Próxima camada. O mistério do voo 19 foi o nome dado a uma desaparição de uma esquadrilha de 5 aviões americanos perto da região das Bahamas. Os aviões praticavam um treinamento para o ataque com torpedos antes de partirem para a Europa. Entretanto, a base perdeu o sinal dos aviões misteriosamente. Logo depois, foi enviado um novo avião de buscas para descobrir o que havia acontecido, mas este também desapareceu sem deixar rastros. As buscas ocorreram nos anos seguintes após a guerra, mas nunca foram encontrados nem os destroços dos aviões e nem os corpos dos 13 homens que lá estavam. O acontecimento se deu entre as Bahamas e a ilha de Bermuda, no Oceano Atlântico, dando origem a um dos maiores mistérios da história, o Triângulo das Bermudas. Eu não trouxe vídeo até hoje do Triângulo das Bermudas, vou trazer um dia, pretendo, para a gente falar mais sobre esse e outros casos, né? Na madrugada de 24 para 25 de fevereiro de 1942, um estranho objeto voador não identificado caraca! adentrou... É uma foto real? Acho que é mesmo, porque isso aqui é... Dá pra ver os refletores aqui, né? Só aqui em cima que dá pra saber o que é. O espaço aéreo da cidade de Los Angeles. Os militares bombardearam o objeto, que apesar da artilharia pesada, não caiu em nenhum momento. Foi instaurado um estado de alerta e toda a cidade ficou paralisada pelo medo de um suposto ataque japonês. Apenas na manhã de 25 de fevereiro, houve um cessar-fogo e o objeto voou até desaparecer na costa oeste americana. Até hoje não se sabe ao certo que objeto era esse. Muitas teorias tentam dar explicação, indo desde um projeto secreto do governo até a teoria de uma nave espacial. Seja o que for, a Batalha de Los Angeles segue sendo um dos casos mais assustadores e misteriosos de ataques aos Estados Unidos. Curioso, hein, cara? Pode ser aliens, mas pode ser muita coisa, um avião espião, né, do Japão, algo assim, não sei. Só que, cara, sabe o que pode ser também que eu tava pensando? Isso foi um treinamento militar dos Estados Unidos que uma parte lá, a mais alta cúpula dos generais, não avisou que a parte mais de baixo ali, né, os capitães, tenentes e tal, não avisou eles e forjou um ataque japonês a Los Angeles pra ver como o exército reagiria a isso, hein? Isso que é uma teoria da conspiração doida, hein, cara? O tenente Hiro Onoda foi um soldado japonês que lutou nas Filipinas, enquanto os americanos tentavam reconquistar o país. A questão é que o homem se recusou a aceitar o fim da guerra e só se rendeu quase... Reconquistar, né? Porque, de fato, as Filipinas, antes do Japão invadir, acho que era uma colônia dos Estados Unidos, né, se não me engano. 30 anos depois. Mas Ele muito foi bem. encontrado na isolada ilha de Lubeng pelo estudante japonês Norio Suzuki. A princípio, ele se negava rotundamente a se render. Foi preciso o governo do Japão localizar seu antigo superior, que teve que ir pessoalmente às Filipinas dar a ordem de rendição. Onoda entregou suas armas, sua espada e recebeu o perdão do presidente das Filipinas. Na sua volta para o Japão, foi visto como um grande herói, chegando a ganhar vários prêmios por sua bravura e coragem, e chegando até a publicar sua biografia. Onoda faleceu em 2014, aos 91 anos, e se orgulhando por ter sido o último combatente japonês a se render. Muito legal, né, cara? Muito doido, interessante pra caramba. Tem, acho que filmes baseados nessa história, porque hoje não me é estranho isso de um cara que fica numa ilha e não sabe ainda que a guerra terminou, né, ou algo assim. Muito interessante, muito legal.
Olha, o Anjo da Joseph Morte. Mengele foi um médico e militar alemão. É considerado um dos seres humanos mais sórdidos e cruéis da história, já que ele realizava experimentos em seres humanos, como testar o limite da dor, testar remédios e venenos em crianças e ainda realizar cirurgias bizarras sem anestesia. Por essas e outras, ele tinha um apelido de Anjo da Morte. O que mais revolta no caso desse homem é que ele nunca pagou pelos seus crimes e depois da guerra fugiu para a Argentina, depois para o Paraguai e finalmente para o Nunca, ainda, infelizmente, ainda curtiu uma praia no Brasil, né? Brasil, onde viveu em São Paulo, na Serra da Cantareira, com um nome falso e de forma bastante modesta. Não apenas ele, mas muitos outros nazistas fugiram para a América do Sul depois da guerra. Mengele faleceu em 1979, quando sofreu um AVC enquanto nadava numa praia de Bertioga. Cara, isso é muito assustador mesmo, porque ele trabalhou até como médico, né, cara? É muito bizarro. Você vai lá no médico e não faz ideia de que o cara foi o Joseph Mengele, Anjo da Morte, lá do campo de concentração na Alemanha, tá ligado? Na Polônia, no caso, eu acho. Eu acho que ele era em Auschwitz, mas não tenho certeza não. Acho que ele até falou ali, mas... Perdão. Bizarro demais, né, cara? Assustador demais. E que nem ele falou, né, cara? Nunca pagou por nada e ainda morreu numa boa, né? Dá pra dizer, infelizmente, né, cara? Morreu numa boa. E não sei se ele vai citar todos, mas tem outros, né, que vieram pro Brasil também, mas que foram capturados. Tem até uma história que vi um cara falar uma vez que um cara foi. Tinha uns alemães que vinham, mano, e conseguiu um emprego na Volkswagen, tá ligado? Porque os caras falavam alemão, tinha uma parada dessa. E daí. E daí, lá dentro descobriram eles. Tem uma história bem interessante sobre isso que eu vi um cara contar uma vez, acho que no Inteligência Limitada. Gato O Inafundável. chamado gato inafundável foi o nome dado a Sam, um gato pertencente ao exército americano, que sobreviveu a 3 naufrágios. Uou! No primeiro, seu navio afundou Acho que eu já ouvi devido falar a um disso. ataque alemão, e ele foi encontrado em Mas cima de uma eu tenho uma pergunta, o que esse gato tava fazendo ali exatamente, né? tábua que flutuava na água. Na segunda, o navio afundou devido a uma tempestade, e ele com alguns sobreviventes chegaram à terra firme através de uma jangada. Na terceira e última, ele estava em um porta-avião que foi atacado por um torpedo, que apesar de ter sido arrasador, a maioria dos tripulantes sobreviveu, Tadinho, incluindo bonitinho, Sam. né? O gato ficou conhecido como o gato inafundável, e veio a morrer apenas em 1955. Ó, continência aí pro nosso herói de guerra Sam, cara. Fantástico, Anne né? Frank foi uma jovem holandesa de origem judaica. Eu tinha o livro da Anne Frank, eu acho que eu não sei se já citei isso, mas eu tinha 2 livros de guerra aí, na verdade. Eu tinha Anne Frank e Sniper Americano, que eu emprestei. 2 livros que eu emprestei quando eu era mais novo, e adivinha? Nunca emprestem livros, né? E na Segunda Guerra Mundial se escondeu com sua família e várias outras pessoas durante a ocupação alemã da Holanda. Até hoje não se sabe ao certo quem teria sido seu delator, que fez com que os alemães descobrissem sobre seu esconderijo e acabassem por prender toda a sua família. Alguns afirmam que tenha sido um empregado da família, ou até mesmo um amigo próximo do anexo secreto. E mesmo com a morte de Anne Frank... Pior que pode ser, né, cara? Porque a lavagem cerebral que era feita nas pessoas na época era isso mesmo, né, cara? Até no 1974 ele fala um pouco sobre isso, sobre como numa ditadura, assim, tão grotesca como essa e tudo mais, o governo, quem é o líder ali, né, cara? O cara faz uma lavagem cerebral ao ponto de que as pessoas, elas... É o filho delatando a mãe, tá ligado? É uma parada muito bizarra, né? Tendo mais de 80 anos, ainda existem pessoas que tentam investigar quem teria sido o delator e virtual assassino. Triste, né, cara? Tenso. Não sei, ela, tipo assim, é um símbolo do sofrimento que foi essa guerra, né, cara? É uma... é deprimente pra pensar na história da Anne Frank, né, cara? Tá louco. Eu lembro que eu li, eu acho que eu não li inteiro ele, mas eu lembro do começo, cara. O começo do livro, se eu não me engano, cara, começa numa vibe mó de boa, assim, ela vai contando sobre como era a vida dela e tal, ela indo pra escola, umas coisas bem de boa, e depois, cara, tipo assim, a menina tão inocente, né, com a vida inteira pela frente ali, e tem tudo arruinado, né, cara, por, por, esse, por esses porcos, né, cara, por esses desgraçados aí, né, cara. O dirigível fantasma foi o nome dado a um estranho caso de desaparição de 2 Dirigível na Segunda soldados do Guerra, exército americano, enquanto estavam a bordo de um dirigível no Pacífico. Segundo os Pô, relatos, por favor, voltem dirigíveis, né, cara? Dirigíveis são tão irados, né, cara? Eu sei, eu sou super fã de dirigíveis, ainda mais por causa do Fallout lá, Irmandade do Aço, só vi lá, irado, o dirigível que eles têm, né? Tanto na série aparece também.
Mas eu acho uma máquina fantástica, né, cara? É uma pena que acabaram caindo em desuso, né, cara? No Se BioShock aproximou tem da bastante costa também, né, americana cara? e acabou caindo no meio de uma cidade. O mais bizarro é que quando foram investigar os destroços, o sistema de operações estava intacto e o corpo dos 2 tripulantes não estava entre eles. Os 2 homens desapareceram misteriosamente e desde então muitas teorias foram criadas, que vão desde um sequestro por parte dos japoneses até uma abdução alienígena. Seja como for, Nossa. ainda se configura como um dos maiores casos de Caraca, os alienígenas abduziram um dirigível inteiro, cara. desaparição de militares em Ah, ação. não, os militares só, né? Eu tô doido. Quando Exército os aliados Fantasma. chegaram na Ah, Normandia, já vi, uma né, cara? tática de Isso é guerra irado. psicológica conhecida como Exército Fantasma foi aplicada. Irado, né? Nela, um grupo de 82 oficiais e 1.023 soldados montavam cenários para simular tanques de guerra e sons de tiro, na intenção de fazer os Vocês não alemães lembram, recuarem. mas o nome desses caras até tem um nome, é tipo Esquadrão Mágico, Batalhão Mágico, é tipo uma parada bem engraçada o nome, cara. Pensando que o exército era muito maior do que realmente foi. A tática deu certo, tanto que em poucos meses toda a França foi tomada pelos americanos, sendo uma das principais razões da derrota alemã na guerra. Muito legal, né, cara? E isso serve muito pra mudar o foco do inimigo, né? Você enche em alguns lugares estratégicos, o inimigo achar, pô, o cara vai atacar desse lado de cá, ou o tanto de tanques e carros blindados que eles têm aqui, né, cara? Só que na verdade o ataque tá vindo de outro lugar, né? Isso é muito legal, cara. E isso já não é tão legal, não. Não é nem um pouco legal, hein? A Unidade Horrível. 731 foi um centro de operações de guerra japonês na China, que tinha como objetivo desenvolver armas bacteriológicas contra os aliados. O mais cruel é que os testes eram aplicados em chineses e coreanos, que eram vistos como raças inferiores aos japoneses. Os testes consistiam na injeção de bactérias que causassem doenças como tifoide, cólera e antrax, na intenção de verificar suas reações e criar armas bacteriológicas. A maioria desses casos são retratados no filme Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana, que conta com detalhes algumas das experiências sofridas pelas pessoas nas mãos do exército japonês. É considerado um dos filmes mais perturbadores da história, assim como o episódio é Pô, lembrado mas com todo respeito, tem esse nome aí, mas o nome em inglês é muito mais irado, né? Man Behind the Sun. Muito doido, né? como um dos mais cruéis e monstruosos da história asiática. Bem intenso, né, cara? A Unidade 731 é basicamente o que a Alemanha fazia na Europa e o Japão fazendo, né, cara? A galera, acho que muitas vezes já falei isso, não tem noção da crueldade que o Japão cometia na Segunda Guerra Mundial, que era tão grande, era do mesmo nível da Alemanha, sendo sincero, né, cara? Assim, não é que o Japão ele não chegou a fazer igual a Alemanha fez em Auschwitz, de fazer uma parada, industrializar a parada, né? Que nem o Holocausto, né, cara, foi basicamente um genocídio industrializado, né, cara, que a Alemanha fez. Agora, o Japão acho que não chegou a fazer isso, mas o Japão cometeu os maiores crimes possíveis na China, principalmente, né, cara? Foi uma, assim, só pesquisar aí, estude Nanquim aí que vocês vão ver as paradas mais bizarras da vida de vocês aí, cara. Ou seja, não pesquisem se vocês não quiserem se traumatizar. O saxofonista Glenn Miller foi um músico de sucesso da década de 30 e 40 e que serviu ao exército americano na Segunda Guerra Mundial. Em 15 de dezembro de 1944, Miller partiu pilotando um avião de Londres com destino a Paris. Porém, seu avião nunca chegou ao destino. Os destroços e o corpo do artista jamais foram Ô, encontrados. louco. Existe uma teoria que diz Triste, que hein, ele cara? teria sido capturado pelos alemães como prisioneiro de guerra, mas isso nunca foi confirmado. Miller permanece como uma das maiores figuras do mundo da música que nunca foram encontradas. Deve ter caído no mar, né, cara? Certeza. Só pelo jeito, não acharam nem os destroços, né, cara? Deve ter caído no mar e deve estar lá até hoje, infelizmente, né? Olha outro. A bandeira Blutfahnen foi um estandarte nazista manchado de sangue que foi usado na tentativa de golpe de Estado de 1925. Quando os nazistas chegaram ao poder, a bandeira serviu como símbolo da ideologia e da política germânica, sendo exposta todos os anos em festivais alemães. A bandeira foi vista pela última vez em 1944 Mas e, com o fim da guerra, nunca mais foi encontrada. A hipótese mais aceita é que tenha sido destruída pelos aliados, mas isso nunca foi comprovado. Existem pessoas que afirmam saberem onde está a verdadeira bandeira, enquanto outros afirmam que ela está escondida com algum grupo neonazista. Seja como for, o paradeiro do objeto ainda é desconhecido.
Pô, mas é essa bandeira mas aqui, cara? encontrada. Acho que eu não entendi. É essa bandeira aqui? É essa bandeira aqui? Porque aqui ela parecia bem diferente, né, no caso. Eu tô achando que esse vermelho é só essa pontinha de cima aqui, né, cara? Porque daqui pra baixo é a bandeira tradicional do partido, né, cara? Enfim, é uma perca, né, cara? Uma perca histórica ainda, poderia estar num museu. A hipótese mais aceita é que tenha sido destruída pelos aliados, mas isso nunca foi comprovado. Existem pessoas que afirmam saberem onde está a verdadeira bandeira, Poderia estar no enquanto museu. outros afirmam Aliás, que ela está... aliás, aqui em Curitiba tem o Museu do Holocausto, né, cara? Eu quero ir um dia, nunca fui ainda. Tenho que ir qualquer hora aí. Eu sei que não é tão fácil ir. Você tem que marcar a hora, por isso não é tipo só você chegar e entrar. Mas dizem que é muito legal, cara. Eu conheço gente que já foi que dizem que é realmente uma experiência assim pesada, mas pra quem gosta de história é muito muito interessante, né, cara? está escondida com algum grupo neonazista. Seja como for, o paradeiro do objeto ainda é desconhecido. O Lago Toplitz. O Lago Toplitz é um lago austríaco onde todos os anos são encontrados objetos de valor de toda a Europa, saqueados pelos alemães. Nesse lago já foram encontrados desde barras de ouro, libras esterlinas, até um anel que teria pertencido ao próprio Hitler. Como e por que os objetos foram escondidos no lago permanece um mistério, e é possível que ainda existam muitos outros tesouros a serem Com certeza. descobertos. Deve ter jogado pra não cair nas mãos dos aliados, né, cara? Com certeza. Peter Ellis foi um marinheiro americano que lutou na Primeira Guerra Mundial. Em 1923, ele lançou um livro que se tornaria seu best-seller. Nele, o marinheiro afirma que o Japão entraria numa grande guerra contra os Estados Unidos, definindo em 3 fases. A primeira, o palco seria as Ilhas Carolinas, na segunda, as Ilhas Palaus e na terceira, as Ilhas de Guam. O mais incrível e assustador de tudo é que tudo isso foi escrito mais de 20 anos antes da guerra acontecer, e tudo que está escrito em seu livro realmente aconteceu. É como se ele estivesse tendo uma previsão e estivesse alertando o mundo sobre a guerra. Peter Ellis morreu em 1923, sem ver sua previsão acontecer, e suas afirmações até hoje permanecem como um grande e curioso mistério. É que, cara, assim, como o... Olha só, acho que a da Floresta a gente já viu num vídeo de teorias, acho que foi que apareceu. Isso é muito interessante. Essa previsão, cara, é interessante, porque mostra como a geopolítica pode ser prevista às vezes, né, cara? Na época você via ali, o Japão, ele meio que nunca parou a guerra no Japão ali da primeira pra segunda, né? Ele continuou ali na sua guerra com a China, né, e tudo mais. Então ele já percebeu que, eventualmente, o Japão iria invadir alguma ilha, ia com seu expansionismo, ia acabar chegando em territórios que pertencem aos Estados Unidos, e isso ia levar os dois a um conflito, né, cara? Agora, o cara ter acertado todos os campos de batalha, isso sim é impressionante, né, cara? Faltou ele falar que o Japão ia atacar Pearl Harbor. Imagina se tivesse escrito lá, ia ser aí absurdo. A suástica da floresta foi um bizarro isso, monumento né, cara? com Muito árvores louco. numa floresta alemã, que juntas formavam uma suástica que poderia ser vista do céu. O arquiteto responsável teria sido um empresário alemão em homenagem a Hitler, no ano de 1938. A suástica não foi vista por Mas mais aí, ninguém até 1900. então, mas aí que tá, arrancaram essas árvores? 92. No Dio não explicou aquela vez, Um vamos ver. estudante florestal redescobriu e logo alertou o governo da Alemanha. O motivo da suástica ter sido esquecida e não ter sido vista por muito tempo é que ela estaria numa região isolada e poderia ser Que vista loucura, né, apenas em cara? uma determinada altura. Bizarro, que tava até agora, tava lá e ninguém tinha reparado nisso, né, Por cara? Que poucos loucura. segundos. Não, No até ano agora, 2000, entendeu? o governo 2000. mandou derrubar as árvores e plantar novas, na intenção de não mais crescer um desenho que se assemelhasse ao símbolo nazista. Eu entendo, claro que eu entendo 100%, mas dá dó das árvores, né, tadinhas. Não tinham nada a ver, né, cara, com a forma que elas eram, né. Mas eu acho que é uma decisão bem acertada, né. Sacrifícios são necessários. Um curioso Mad e até Jack. engraçado caso seria de Jack Churchill, que foi um soldado É um britânico bom nome, né, que lutou Mad no fronte Jack. que conquistou a Alemanha no final da guerra. O homem nunca teria usado sequer uma arma de fogo, utilizando Nossa, arco e unicamente flecha, uma espada cara. com arco e flecha. E Uou! o mais impressionante é que ele conseguiu matar milhares de alemães e tomar alguns como prisioneiros, Caraca, irado. usando apenas suas armas medievais.
Quando contestado, ele sempre dizia que um homem que estivesse a caminho da guerra, mas não portasse sua espada, estaria despreparado. Ele ainda tocava uma gaita escocesa antes de partir para cada batalha. Por essas e outras, era taxado como um louco, ganhando a alcunha de Mad Jack. Anos depois do conflito, ele ainda lutaria em Israel, até se aposentar em 1959. Ó, 100% de respeito pelo Mad Jack, hein, cara, irado a história. Podia fazer um filme desse cara, achei irado demais, cara. Vou pesquisar depois, ver se tem alguma coisa sobre ele e tudo mais, uma gravação, porque, pô, cara, muito, muito legal, né, cara, muito irado. Enfim, gente, chegaram até a metade do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, me ajuda demais e... Enfim, bora continuar aí, gente. Também, lógico, eu deixei aí o Pix na tela aí, quem quiser dar uma força pro canal aí. Tô precisando comprar uma câmera nova. Vocês estão vendo que a situação tá horrível, então quem quiser aí fazer uma doação, eu leio aí no meio do vídeo aí quando chegar, tá bom? Enfim, vambora, gente, continuar aí o vídeo que eu acho que vai ser bem interessante essa segunda parte. Bora! O Abismo Abissal já? Ué, mas o que vai ter depois? Arma solar. Cadê o Diego Locke também, né? Não apareceu ainda. Cientistas e militares alemães tentaram desenvolver na intenção de atacar os aliados. Caraca. Consistia em um grande espelho que refletiria a luz do sol e seria o suficiente para destruir uma cidade inteira. O plano nunca foi posto em prática por falta de capital e de tecnologia, já que a ciência e mecânica da época não permitiria uma criação desse tipo de arma. Ok, não me parece nem um pouco prática, mas ok. A chamada Operação High Jump foi uma operação militar norte-americana que estabeleceu bases na Antártida no ano de 1946. Oficialmente, essa operação tinha como objetivo testar armamento e soldados em lugares de baixa temperatura. Porém, há quem diga que o real motivo para o estabelecimento que isso, os pinguins? Cara, não, os pinguins são tão bonzinhos, por que eles estão usando essa bandeira? Era destruir uma base secreta alemã que ainda resistia após o desfecho da guerra. Meu Deus, ok. Durante o percurso da guerra, a Alemanha e o Japão compartilhavam suas tecnologias, que poderiam ser úteis para ambos os lados. O Kugelpanzer foi um veículo blindado de uma aparência bizarra e que seria usado como reconhecimento e transporte. Cara, isso aqui não tem como isso aqui ser prático, né, cara? Os caras estão literalmente... Eles vão ficar rodando, não tem como. Mas as instruções e os projetos de como ele funcionaria jamais foram localizados, restando apenas uma réplica do que seria esse estranho meio de transporte. Mas, cara, os caras ficam rodando lá dentro, os caras chegar... Pô, tá louco, né? Imagine o enjoo que os caras iam ficar tudo... Pelo amor de Deus, não tem a menor lógica isso daqui, né? Quem que teve essa ideia, cara? Tokyo Rose foi o nome dado a um grupo de locutoras de rádio japonesas que sabiam falar inglês. Elas transmitiam um programa radiofônico que poderia ser escutado pelas bases aliadas no Pacífico. No programa, elas difundiam mensagens negativas e depoimentos de prisioneiros de guerra, com o objetivo de desanimar as tropas em um tipo de guerra psicológica. Ah, caraca, que maluquice. Interessante, né? Nossa, que muito doido. Que fim levou a Tokyo Rose, né? Fiquei curioso. Caraca, isso é tenso, né, cara? Que horror. Isso me lembrou muito em Stalingrado, não sei se ele vai citar aqui, mas em Stalingrado também os soviéticos colocavam um toque de relógio, é uma parada muito bizarra. Em Stalingrado, tipo, de noite, eles colocavam lá um cara falando assim, Stalingrado, com não sei quantos alemães morrem por segundo, e colocavam tipo, um símbolo, tipo, um som de relógio, assim, sabe? Um tic-tic-tic, tá ligado? E, nossa, é muito bizarro, pesquisem aí, cara. Em 1938, um grupo de cientistas alemães foram enviados à Índia, com o objetivo de estudar a população local e verificar algum grau de ancestralidade dos arianos com os indianos. Eles não teriam encontrado nada na Índia, mas sim no Himalaia, na fronteira com o Tibete, onde... Isso aqui é um maluquice do caramba, tipo... Meu Deus, né, cara? Sem comentários. Coletaram crânios de pessoas falecidas e estudaram as feições e rituais tibetanos. Porém, até hoje não se sabe ao certo a que conclusões chegaram. Nenhuma, né? Óbvio. Antes da Grande Guerra, Hitler tinha um plano de montar uma grande colônia na Amazônia, com o objetivo de criar um grande império colonial para uma futura guerra com a França e o Reino Unido. Em 1936, uma expedição de cientistas alemães vieram até o Brasil, no atual Amapá, e fizeram contato com os índios, explorando a fauna, a flora e o clima da região. A foto mais famosa dessa expedição é a que mostra o túmulo do explorador Joseph Gringer, um alemão que morreu de febre nos primeiros meses da exploração.
A foto se tornou famosa não só por mostrar a presença nazista no Brasil, mas também por mostrar os planos maléficos de colonização e dominação mundial que Hitler sempre teve. Que doideira, né, cara? Mas pesquisem aí depois também outra coisa, que existia uma base de fato, né, alemã numa ilha do Brasil, né? Uma base militar, mas era uma base de reabastecimento de navios, se não me engano. Pesquisem pra vocês verem que é bem interessante, cara. Tem até um cara que visitou lá, é bem legal de se ver, mano. Dá uma pesquisada aí que vocês vão curtir, certeza, mano. Eu posso até ver um dia aí, quem sabe, no canal aí, talvez pro membros, não sei. Seria legal. Gertrude Silver foi membro da Força Aérea Americana e que no dia 26 de outubro de 1944 desapareceu enquanto tentava chegar de New Jersey até Nova York. Os destroços do avião pertinho. E seu corpo nunca foram localizados. Alguns afirmam que ela teria se suicidado, mas seus amigos e familiares confirmam que ela tinha planos de se casar e ter filhos depois da guerra. Estranho. O paradeiro do corpo e dos restos do avião que ela pilotava nunca foram encontrados. Não, pode ter perdido o controle e virado o avião e caído no mar, né? Provavelmente é mais provável, né? Mas, enfim, provavelmente é o mais provável. Hell, ok. Abaixo do abismo é um inferno, então é o Nether, né? Abaixo do Void. O cone de poder é um ritual de bruxaria usado pelos seguidores da Wicca e que consiste em formar um círculo de pessoas que concentrem uma grande energia em seu centro, realizando um tipo de feitiço contra algo ou alguém. Segundo Gerald Gardner, o fundador da Sociedade de Wicca Moderna, foi preciso usar esse tipo de feitiço durante os ataques aéreos da Alemanha contra o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. Segundo as bruxas, foi graças a esse feitiço que a Grã-Bretanha nunca foi invadida de fato, embora os historiadores discordem rotundamente disso, claro. O fato é que apesar de realizar muitos Eu prefiro acreditar na versão que as bruxas do Wicca salvaram a Grã-Bretanha, acho mais interessante. Ataques nas cidades inglesas, o exército nazista nunca chegou a conquistar as terras britânicas. Ok, muito doido. A base foi construída em 1943 pelo exército alemão na ilha de Alexandria. Caraca, é longe o negócio, no Ártico. A base só foi encontrada pelos soviéticos. Bom, aí não, né, o Almanac Mundo? Não tem pinguim no Ártico, né, cara? Tinha que colocar um urso polar, né, cara? Muitos anos depois do fim da guerra. E não se sabe ao certo para que ela Essa imagem não é real, gente, posso confirmar. Ela seria para estudar o clima e usá-la a seu favor. Outros afirmam que ela Essa é da operação High Jump lá, não sei se era High Jump, é aquela lá que ele mostrou atrás, tá? A entrada para uma base submarina imensa, mas até hoje nada foi confirmado. Em 9 de dezembro de 1965, um OVNI foi avistado na cidade de Clarksburg, na Pensilvânia. O objeto voador estaria em chamas e caiu no meio do bosque, sendo avistado por mais de 5.000 pessoas. Após a repercussão que o estranho caso fez, foi feita uma estátua em homenagem a esse incidente. Nela é mostrado como seria a forma do OVNI, que era muito semelhante ao Die Klug, uma máquina secreta supostamente criada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A teoria diz que o objeto teria viajado no tempo e chegado à Pensilvânia de 1965, posteriormente caindo no bosque e sendo destruída. O caso gerou repercussão nacional, sendo um dos mais comentados e teorizados pelos ufólogos até hoje. Caramba! Faz sentido, mano. Faz sentido mesmo, senhor. Faz sentido. Eu posso buscar pelo Santo Graal. Alguns comentam que uma das grandes ambições do governo nazista era encontrar os objetos históricos considerados divinos, como o Santo Graal, na intenção de estudá-lo e justificar os genocídios e a suposta pureza racial ariana. Foram enviadas expedições na Pérsia, Venezuela, Antártida e no Himalaia. Vão achar o Santo Graal na Venezuela. Como já foi dito antes. Tais objetos nunca foram encontrados, embora alguns digam que eles foram encontrados, mas foram tomados pelos aliados com o fim da guerra. Olha, cara, eu não sei, mas eu também acho que se encontrassem o Santo Graal, não faria o menor sentido ele ter uma cruz nele, né, cara? Afinal, Jesus nem teria sido crucificado, né, a esse ponto, digam né, que mas... eles foram encontrados, assim, mas foram tomados pelos aliados. Isso aí é muito coisa de filme, né, cara? Isso é muito coisa de filme, né, cara? A Arca da Aliança e tal. É muito Indiana Jones, né, cara? Acho que não rolou esse esforço mesmo, não, cara. Avião P-40. Em 8 de dezembro de 1942, um estranho avião não identificado foi visto voando na direção da costa oeste americana. Temendo por ser um novo ataque japonês, foram enviados aviões de defesa para interceptar o avião desconhecido. Segundo os pilotos, ele seria um P-40, que não era utilizado desde o ataque a Pearl Harbor. O mais bizarro é que aparentemente o piloto estaria coberto de sangue e não estaria usando a roupa especial para a aviação. O avião acabou caindo e sendo destruído,
mas o corpo do piloto nunca foi encontrado. A única coisa achada foi um diário que indicava que o objeto teria vindo das Filipinas. Alguns teorizam que esse avião seria da Força Aérea Americana, em uma missão de reconhecimento nas Filipinas. Porém, após o ataque a Pearl Harbor, ele ficou sem contato com seus superiores, conseguindo sair apenas um ano depois. Essa teoria tem vários furos, como o mistério de onde o piloto teria conseguido combustível para voar e por que ele teria esperado um ano depois. O mistério ainda permanece. Muito estranho, né, cara? Ok. O submarino U-530 foi o submarino que desembarcou na Argentina em 1945, pouco depois da derrota alemã na guerra. Os membros da tripulação teriam sido alemães não alinhados com o nazismo, ou pelo menos isso é o que eles diziam. Que logo é o que falaram, né, pra poder se livrar. De volta para a Alemanha. Não se sabe ao certo o que essa tripulação queria, mas existe uma forte teoria de que o submarino teria sido para transportar Eva Braun e Adolf Hitler, recém-fugidos da guerra. Essa teoria reafirma aquela que diz que o Führer teria fugido depois da guerra para a Argentina. Teria ido primeiro ali para os países nórdicos, depois Noruega, teria passado pela Irlanda do Norte. Nossa, não sei, né, cara? Acho que não tem o menor sentido isso, né, cara? Forjado sua morte. Mesmo assim, ainda hoje não se sabe ao certo por que esse submarino teria vindo e nem quem eram os tripulantes. Curioso pra caramba, né, cara? Mas com certeza eram caras ali que tinham alguma ligação e que de fato se esconderam. Mas o próprio Hitler, acho que não, né? Acho não, tenho certeza que não, cara. Em 1946, na Noruega e Suécia foram avistados raios brilhantes que sobrevoavam o céu, fazendo um barulho muito alto. Os raios eu não sei se vai ser outro caso de OVNI, mas é impressionante como tem casos de OVNI envolvendo tanto a primeira quanto a segunda, né, cara? E eu acho que isso pode estar muito a ver com fatores psicológicos mesmo, sabia? Das pessoas começarem a ver aviões do céu, verem coisas, porque é tanto medo de ser atacado toda hora, né, cara? Que você começa a visualizar essas coisas no céu mesmo, né, cara? Bizarro. Por várias vezes até o final daquele ano, deixando rastros brilhantes, e há alguns que afirmam que os raios davam meia volta. Na época diziam que poderiam se tratar de meteoros, ou então de algum fenômeno espacial. Porém, outros diziam que se tratava de mísseis testados pela União Soviética ou nos Estados Unidos. Os dois países negaram as afirmações, até porque na época não existia tecnologia suficiente para arremessar mísseis até o outro lado do mundo. Posteriormente, foram relatados casos semelhantes na Hungria, Grécia, Marrocos e Portugal, balística sendo um fenômeno intercontinental, mundial que até hoje permanece sem explicação. Estranho pra caramba, mas que nem eu falei, cara, eu acho que tem muito a ver com esses fatores psicológicos, cara. Procura do pé grande, uou! O Yeti! Tentaram inovar em todos os campos possíveis, inclusive se rendendo a teorias da conspiração e lendas populares. Conta-se que na década de 30, um grupo de exploradores e cientistas tentaram durante anos procurar provas sobre a existência do pé grande, já que o consideravam como parte da cadeia evolutiva do homem ariano. Não preciso dizer que eles nunca encontraram nada. Os alemães descenderam do pé grande? Eles terem gastado tempo e dinheiro com isso já é muito bizarro e até engraçado. Ô, louca! O Almanac Mundo tá tirando sarro da teoria do Yeti, cara? É isso mesmo? Ok, né? Se um dia for comprovado, você vai cair, você vai ficar de boca aberta daí, né? Foi um soldado que ajudou muitos judeus na Hungria sobre o domínio nazista. Mesmo sabendo que esse ato poderia lhe custar a vida, Wallenberg impediu a morte de milhares de pessoas naquela época. Quando a Hungria foi reconquistada pela União Soviética, Wallenberg foi preso e pouco depois declarado morto. Porém, a causa de sua morte nunca foi esclarecida. Coitado, e nem seu corpo nunca foi visto. Segundo alguns conspiracionistas, ele teria fugido para Israel após a guerra sob nova identidade, vivendo até sua morte como um cidadão comum. Tomara, né, cara? Mas não sei não, né, cara? Que triste, né? O cara salvou tanta gente e acabou que ele mesmo no final não conseguiu se salvar, né, cara? Que triste, mesmo assim, né, o paradeiro e o que teria realmente acontecido com o soldado é um enigma que atiça a curiosidade de muitos até hoje. Pensa. Aleister Crowley foi um famoso bruxo e ocultista. Quando eu mostrei quando eu fiz meu vídeo mostrando todos os meus livros, eu tava lá com aquele livro meu que parece um grimório desse. Cara falou que eu achava que eu tinha um livro desse cara aí. Norte-americano, que trabalhou na Segunda Guerra Mundial como espião.
Ele teria se contatado com alemães interessados no ocultismo e teria dado informações falsas sobre feitiços que o ajudariam a ganhar a guerra, apenas como uma estratégia de enganação. Crowley teria enganado inclusive a Rudolf Hess, um dos soldados alemães mais interessados no ocultismo. Não, uma feitiça, na verdade, era um feitiço, era uma maldição, né, cara, pros caras. Caraca, E que planejava usar magia negra no percurso da guerra. Entretanto, todas essas afirmações nunca foram confirmadas e permanecem como uma teoria da conspiração. Conversa de Heisenberg e Bohr. No outono de 1941, o curso da Segunda Guerra Mundial mudou depois de uma simples conversa. O físico Werner Heisenberg, da Alemanha, e Niels Bohr, da Dinamarca, conversaram por algum tempo sobre os planos alemães para a guerra. Nessa conversa, Heisenberg, que estava do lado do eixo, deixou escapar que os alemães estariam pensando em construir uma bomba nuclear e inclusive convidou Bohr para trabalhar nesse projeto. Ups, falei demais. Que teria como resultado a vitória alemã na guerra. Bohr não teria concordado e inclusive levou a informação para o governo americano pouco depois, que por sorte tomou o caso suficientemente a sério para construir suas próprias bombas nucleares. Lembrando que se a Alemanha tivesse construído uma bomba nuclear primeiro, eles teriam jogado contra os aliados. Eu não sei, cara. Eu acho que, olha, depende do momento que eles tivessem construído essa bomba. Claro, se tivesse construído essa bomba durante ali, quando tava ali em Stalingrado, e naquela época tivesse construído, é óbvio que teria ganhado a guerra nesse ponto, né? Mas se tivesse construído ali, já no final, ali, quando os caras estavam atacando Berlim, cara. Não Berlim, não, né? Mas estavam atacando o território alemão ali, cara. Eu acho que a Alemanha teria perdido de todo jeito a guerra, mas teria sido, bom, o lado tragédias no mundo, né, cara? Acho que eles teriam bombardeado. Teria que ver também qual o nível de velocidade de produção que eles fariam isso, né? Ou será que se você lançar, se tivesse lançado uma bomba, sei lá, eles não teriam capacidade nunca de lançar uma bomba dessas. Bom, só com um bombardeiro, né? Mas provavelmente seriam interceptados no caminho, né? Mas eles poderiam tentar lançar em Moscou ou mais provavelmente em Londres, né, cara? Com certeza teria um efeito psicológico muito grande, né, cara? Graças a Deus não fizeram isso, né, cara? Imagine perder o Big Ben e a Tower Bridge, né, O cara? que significaria na derrota Eu deles. queria visitar Podemos Londres. dizer que esse foi um caso de efeito borboleta, já que se essa conversa nunca tivesse acontecido, a guerra teria tido um curso diferente. Acho que não. Acho que não. Acho que pra Alemanha não, né, cara? Certamente acho que não, porque de fato a Alemanha de toda forma não conseguiu construir, né? Ela não conseguiu construir. Não é como. A Alemanha não chegou a ser sabotada nesse ponto, né? Os Estados Unidos construiu primeiro, só que a Alemanha não conseguiu construir, né? Teria mudado o curso com certeza no Pacífico, né? Aí não dá pra saber o que faria, mas provavelmente os Estados Unidos teria feito uma invasão por terra do Japão, né? E o que teria acontecido, meus amigos, aí teria sido história, né? E talvez um desfecho muito Não mais fatal dá pra e saber. catastrófico. Subhas Subhas Chandra foi um ativista e político indiano que logo após as explosões de Hiroshima e Nagasaki viajou até o Japão para possivelmente conversar com o governo Porque sobre eles poderiam colocar no submarino, né, cara? Uma bomba. É que eu não sei se eles teriam. Nessa época, eles não teriam. Bom, não sei, uma mano. proposta de resistência na guerra. É porque a galera não entende que naquela época. Eu não sei se eles conseguiram lançar mísseis de. Como hoje em dia lançam, certamente, né? Mas mísseis balísticos e tudo mais. Tipo, deu um submarino naquela época. Eu não acho. Eles conseguiram lançar torpedos, né? Mas pra fora, assim, pra fora d'água. Não sei. Curiosamente, o avião onde ele estava explodiu no céu, matando todos os passageiros, e nunca sendo descoberto o verdadeiro motivo da explosão. Alguns afirmam que foi um assassinato orquestrado pelo governo britânico. Já outros afirmam que Chandra teria sido capturado pela União Soviética, onde trabalhou na Sibéria. Alguns até dizem que ele teria sido capturado e entregue anos depois ao governo comunista da China, trabalhando como cientista de forma forçada. Seja o que for, o motivo e a forma de morte do indiano permanecem desconhecidos. Caraca, que doideira, né? E os caras acertaram por acidente, né? Teoria. E é isso, pessoal. Lembrando que o canal Legal. é iniciante no YouTube. Então peço, por favor, que você já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Muito bom, das que vídeo legal, notificações, cara. que isso ajuda demais. Iceberg da região Não se sul. esqueça de comentar e de compartilhar com seus amigos. No mais é isso e valeu! Valeu, cara. Irado, fantástico o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido aqui. Né, e tenham. Não sei, cara. Esse vídeo aqui não é tanto assim. Eu não sei, eu acho que se eu assistiria uma pessoa reagindo ao iceberg da Segunda Guerra Mundial, não é aquele vídeo que eu ia ficar né, gritando animado, dando risada, né? É um vídeo assim pra você pegar um café, assistir de boa, tranquilo, né, cara? Acho que é bem gostoso fazer isso, enfim.
deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.